montar um cronograma de estudos não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Acho que tudo que é relacionado aos estudos, seja por onde começar, seja método de estudos, como revisar, como memorizar, qualquer coisa do tipo, a gente infelizmente só quer pegar um balde e chorar pra gente não ter que fazer a tal coisa. Porque infelizmente a gente não aprende isso em qualquer lugar. Então, aqui estou eu para te ensinar. Depois de tanto aperreio que eu sofri, eu tô aqui para te ensinar, para você não precisar mais sofrer com isso e realmente aprender de forma fácil e simples, porque não tem nada de difícil. A gente que quer simplesmente dificultar a nossa vida, que já é muito difícil, porque a gente já tem muita coisa para estudar e ainda tem que fazer esse monte de coisa, sendo que no final essas coisas vão só nos ajudar e tornar os nossos estudos mais eficientes. Então, vamos começar da forma correta. E se você, infelizmente, aprendeu da forma difícil, eu sinto muito, mas aqui eu vou te ensinar da forma fácil. Então, a única coisa que você vai precisar é de papel e caneta, e você vai fazendo aí enquanto eu tô te dizendo o que é para você fazer. Mas, antes de começar a te explicar como que monta um cronograma de estudos, pause esse vídeo e se inscreva no canal. E se você não me acompanha nas outras redes sociais, o meu nome no Instagram, TikTok é AniStudy também, o mesmo nome aqui do canal. Então já me acompanha por lá, porque no Instagram eu costumo postar mais e aqui no YouTube os vídeos só saem na sexta-feira. Então, para você ficar mais perto, mais próximo da minha rotina, me acompanha lá no Instagram, que é mais fácil para você poder me ver todos os dias por lá. Mas vamos ao que interessa. Você já pegou papel e caneta? Se você já pegou, então vamos lá. Nesse papel, você vai responder algumas perguntas que eu vou te fazer aqui, e isso vai te auxiliar para você começar a montar o seu cronograma de estudos. Primeira pergunta, você precisa responder qual que é o objetivo dos seus estudos. Nesse período da sua vida, o que é que você... Para o quê? Para o que você está estudando? É para o Enem? É para o vestibular? É para passar na faculdade? É para tirar notas boas no ensino médio? Para tirar notas boas na faculdade? Você vai botar aí na primeira linha qual é o seu objetivo com os estudos esse ano, com os estudos esse mês, enfim, o cronograma vai depender aí para o que você está estudando, e aí você vai conseguir saber quanto tempo você vai estudar e quanto tempo ele vai permanecer sendo aquele. E aí, depois que você me responder isso, para o que você estuda, você vai colocar agora quais são as matérias que você precisa estudar, o que você está estudando para alcançar esse objetivo. E aí você vai anotar tudo que você precisa estudar. Se você estuda para o Enem, você vai ter as matérias. Se você estuda no ensino médio, você também vai ter as matérias. Então, é basicamente você pensar no que é que você tem para estudar e anotar agora, depois dessa primeira pergunta. Depois disso, agora você está mais próximo de começar a preencher o seu cronograma. Você vai anotar agora, por dias da semana, quais são os seus compromissos fixos. Por exemplo, se tem alguma coisa na sua semana que é um compromisso que você não pode faltar, você tem psicólogo na segunda-feira, ou você tem psicólogo em qualquer outro dia. Ele é um compromisso que ele não sai da sua semana, então é algo fixo. Então você vai anotar esses compromissos fixos de acordo com o dia. Na segunda eu faço tal coisa, na terça eu faço tal coisa. Se você não tiver nada para botar na semana, pode pular essa pergunta, mas provavelmente você tem alguma coisa, nem que seja uma, que é fixo durante a sua semana, e você vai precisar anotar. Por quê? Porque as suas horas de estudos, ela vai precisar se adequar de acordo com aquele tempo livre que você tem tirando esses compromissos, porque você não vai conseguir estudar determinado tempo se você simplesmente não vai levar em conta os compromissos fixos que você tem, que você não vai conseguir desmarcar. Então, vamos anotar e ser bem realista. Coloca aqueles compromissos que são fixos na sua semana. E nesses compromissos vão entrar também a questão de, se você está estudando na escola, de quanto tempo você fica ocupado. Tipo, você estuda de manhã, então você estuda de 7 ao meio-dia. Então, se você estuda de 7 ao meio-dia todos os dias, esse mesmo horário, então você vai precisar colocar. Então, de verdade, coloque todos os compromissos. Por quê? Quando você anotar tudo, a partir disso, a gente vai saber quais são os horários livres que você tem e quanto tempo você vai ter livre. Então, anote tudo. Quanto tempo você vai para a escola, de que horas você vai, de que horas você acorda, que horas você vai dormir, que horas você trabalha, se você trabalha, de que horas você precisa ir para o médico, para o psicólogo, para qualquer coisa, academia. Coloque todos os compromissos, de verdade. Você precisa colocar, essa é a parte mais importante.
Na verdade, todas as partes, essas outras perguntas que eu te fiz, elas são importantes também, porque elas vão determinar se aquele cronograma vai estar de acordo com a sua realidade. Então, você precisa anotar os seus compromissos. Então, de verdade, anote todos. Depois que você anotar tudo, agora você vai ver quais são os horários livres e a quantidade de horas que você tem livre. E aí, nesse tempo, se você percebeu, na segunda-feira eu tenho um horário livre, 1 hora só de horário livre. Na terça eu já tenho 2. Na quarta, eu só tenho 30 minutos. Na quinta, eu tenho umas 4 horas livre. Você vai olhar aí de acordo com o que você anotou até agora. Você vai ver esses horários livres. Nesses horários livres é quando você vai agora colocar as matérias. E aqui está a dica mais preciosa de todas. Naqueles dias que você tiver mais tempo, coloque as matérias que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque você vai precisar de um tempo maior para você se dedicar. Por exemplo, se você tem dificuldade com matemática, com física, com química, que são as matérias que normalmente todo estudante brasileiro tem dificuldade, então coloque essas matérias nos dias que você tem um maior tempo livre. Mas também uma segunda coisa importante, não coloque essas matérias que são mais difíceis para o mesmo dia, porque você não vai conseguir estudar todas as matérias difíceis em um dia só. Então, divida realmente pelos dias que você tem mais tempo livre e sempre alterne uma matéria difícil com uma matéria fácil. Por quê? Porque aí você vai conseguir estudar uma matéria difícil como matemática e depois uma matéria que você gosta como história ou como português. Então, você vai colocar e vai preencher aqueles horários livres que você encontrou agora na semana. Pronto, depois que você fizer isso, o seu cronograma de estudos ele já está pronto e aí você vai começar a testar durante a primeira semana e você vai ver e perceber se alguma coisa está dando errado. Tipo assim, não estou conseguindo cumprir esse cronograma de estudar matemática e português na quarta-feira. Então você vai começar a adaptar, porque imprevistos acontecem e tudo, e você só vai perceber isso quando você começar a testar. Então, depois que você anotou, começou a testar, colocar em prática durante a semana, então aí você vai começar a adaptar devido aos imprevistos que acontecem e que você vai perceber que você está procrastinando mais e tudo. E isso, dessa forma, você já vai ter feito o seu cronograma. E a única coisa que você precisou foi de um papel e de uma caneta e simplesmente responder isso. E agora você sabe por onde você vai começar a estudar. Você vai começar a estudar estas matérias que você precisa estudar para o seu objetivo final. Eu espero ter te ajudado, em que esse conteúdo tenha te ensinado a como montar um cronograma de estudos. E se você gostou, clica no joinha, comenta aqui embaixo se você gostou ou não e compartilha com um amigo. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.